Neto cita o Flamengo como o maior rival do Palmeiras hoje. Corinthians perdeu. Apresentador do programa Os Donos da Bola exaltou os feitos recentes pelo time alviverde. Rivalidade com o time do Rio de Janeiro cresceu. Nos últimos anos, o Palmeiras venceu títulos como o da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Outro time que ganhou muitos campeonatos recentemente foi o Flamengo. Os dois clubes já estão garantidos no Super Mundial de Clubes de 2025. O torneio vai contar com 32 equipes e será realizada nos Estados Unidos. Porém, bastidores da competição preocupam o Verdão. O time de Abel Ferreira vai disputar o seu terceiro Mundial em um período recente e o apresentador Neto destacou as conquistas recentes do Alviverde para declarar que o Corinthians não é mais o maior rival do clube do Palestra Itália. Flamengo ultrapassou o Alvinegro? Quantas vezes o Palmeiras está indo para o Mundial? Essa será a terceira. E agora pode ganhar o quarto título na Libertadores. Qual é o maior rival do Palmeiras hoje? Não é mais o Corinthians. Acabou isso. É o Flamengo. Olha o que perdeu o Corinthians, afirmou o ex-jogador no programa Os Donos da Bola. O rival paulista passa por uma crise e recentemente perdeu o patrocínio da VaideBet. A rescisão de contrato com a casa de apostas gerou repercussão na torcida palestrina. Neto é um dos grandes ídolos do Alvinegro do Parque São Jorge e ele reconhece que o Palmeiras está acima do time corintiano na atualidade, tanto dentro de campo como em sua gestão. Próximo derby batendo na porta. Apesar da declaração de Neto, o Palmeiras valoriza bastante a rivalidade com o Corinthians e o próximo contra o rival é no fim de junho, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Uma preocupação de Leila Pereira é sobre o local da partida. O clube do Palestra Itália pode ficar sem o Allianz Parque para o derby paulista e a Arena Barueri passa por reforma no gramado. Murilo vira homem de confiança de Abel e se torna jogador de linha que mais jogou no Palmeiras em 2024. Veja números. Zagueiro só foi poupado por Abel Ferreira 5 vezes na temporada. Murilo é homem de confiança de Abel Ferreira. O Palmeiras é o time mais vencedor do país. E desde 2020 levanta pelo menos um troféu por ano. Isso tudo graças ao elenco do Verdão que é muito competitivo. Um dos líderes desse elenco é Murilo, que vem fazendo uma dupla quase que perfeita com Gustavo Gomes. Murilo chegou sob desconfiança no Palmeiras após uma passagem bastante apagada pelo futebol russo, mas assim que chegou à academia de futebol logo desbancou a titularidade de Luan e ficou com a vaga no time titular de Abel. Além de ser um bom defensor, o profissional costuma balançar bastante as redes dos adversários. Murilo é o jogador de confiança de Abel Ferreira. E pelo bom momento do zagueiro, o atleta é o profissional que mais entrou em campo pelo Palmeiras em 2024 e devido ao bom momento do defensor, o camisa 26 foi convocado pela seleção brasileira nos amistosos contra Espanha e Inglaterra. Murilo perdeu apenas 5 jogos do Palmeiras na temporada. Neste ano, o zagueiro alviverde já entrou em campo em 27 oportunidades, sendo 26 delas como titular e apenas uma saindo do banco de reservas. No total, o Palmeiras já disputou 32 jogos, ou seja, Murilo atuou em 84,3% das partidas alviverdes na temporada. Murilo só ficou de fora de 5 jogos do Palmeiras na temporada e não foi por conta de lesão. Em 2 jogos, o jogador foi poupado por Abel Ferreira enquanto outros, o defensor estava suspenso. Na ocasião, o alviverde perdeu boa parte desses jogos. Murilo é amuleto do Palmeiras na temporada. Murilo ainda tem sido uma espécie de amuleto para o Verdão na temporada. Com ele em campo, o time alviverde não perde há 9 jogos. São 5 vitórias e 4 empates neste período. O último revés com o camisa 26 foi contra o Internacional, ainda na segunda rodada do Brasileiro. E nesta quinta-feira, 13, Murilo estará novamente em campo para ajudar os companheiros no duelo diante do Vasco, no Allianz Parque, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. Substituto de Luan. Palmeiras aprova a chegada de Bruno Mendes, ex-Corinthians. Verdão está atento ao mercado da bola para fechar novas contratações pontuais nesta janela de transferências. Novo reforço. Com a saída de Luan, o Palmeiras precisará buscar um novo zagueiro no mercado da bola. Abel Ferreira conversa quase que diariamente com Anderson Barros para avaliar nomes que são oferecidos. Abel tem total autonomia nos bastidores para pedir jogadores e decretar saídas de que não estão nos planos. O comandante português quer um elenco que tenha reposição para brigar pelos principais títulos do ano. Na manhã de hoje, 11, o portal Nosso Palestra trouxe a informação de que um zagueiro ex-Corinthians está no radar do Verdão. Trata-se de Bruno Mendes, atualmente no Granada da Espanha. Mais detalhes.
O defensor teve uma boa passagem pelo maior rival e também jogou bem no Internacional de Porto Alegre. Ele é visto como uma boa opção para substituir Luan, que deve se transferir para o Toluca do México. Como o Granada caiu para a Série B na Espanha, o atleta não deve permanecer por lá e um retorno ao futebol brasileiro tem boas chances de acontecer. O uruguaio chegaria para disputar posição no Palmeiras. Nas redes sociais, os torcedores palestrinos se dividem quanto à possível contratação do jogador. Há reclamações entendendo que ele é inferior ao Luan, mas outros apoiam e acreditam que é um bom reforço. Dificilmente uma contratação é unanimidade entre qualquer torcida de algum clube no Brasil, salvo se for um jogador extraclasse, mas mesmo assim ainda podem existir críticas. Bruno Mendes tem 24 anos e também atua de lateral direito. É um jogador versátil, do jeito que Abel Ferreira gosta. É claro que para jogar no Alviverde a ambição é outra e depende muito da performance em campo. A exigência no Verdão é diferente de qualquer outro clube no qual o defensor já atuou. No Allianz Parque se briga por títulos e qualquer coisa fora disso faz com que a pressão fique muito grande. Abel decide aprovar saída no Palmeiras e goleiro está indo para Portugal. O jovem atleta está de saída para o futebol português por empréstimo pelo período de uma temporada. Movimentações no Verdão. O Palmeiras vem se movimentando nos bastidores pensando na sequência da temporada. A equipe de Abel Ferreira, que encaminhou a contratação de Felipe Anderson, também deve acertar saídas. Nomes como Rafael Navarro e Bruno Tabata, que pertencem ao Alviverde Paulista e estão emprestados para outros times, podem ser jogadores que serão negociados em definitivo. Porém, um jogador que está no elenco atualmente pode ser mais um a deixar o time palmeirense na próxima janela de transferências. A sua saída já foi encaminhada e ele deve ter um novo destino na próxima janela de transferências. De acordo com informações publicadas pelo portal Nosso Palestra, o jovem goleiro Kaique, de apenas 21 anos, deve deixar o Verdão. Ele está sendo emprestado ao Farense, de Portugal. Bastidores da situação do arqueiro. As informações são de que inicialmente o negócio deve ser por empréstimo de uma temporada. O atleta é revelado na base palmeirense e desde o ano de 2020, ele já treina no profissional da equipe, além de já ter sido chamado para as categorias de base da seleção brasileira. Dentro do elenco do Verdão, o jogador de 21 anos não tem espaço. O Everton é titular absoluto do time paulista comandado pelo treinador Abel Ferreira. Ainda conforme as informações apuradas pelo portal Nosso Palestra, além do medalhão titular, Marcelo Lomba é o reserva imediato da equipe palmeirense. A terceira opção é Matheus. Ele ainda tem contrato longo com o Alviverde Paulista, tendo seu vínculo com o Verdão até o final da temporada de 2026. Com isso, existe a possibilidade de que ele volte ao clube em um futuro após bagagem europeia. Próxima partida do Verdão. Na noite da próxima quinta-feira 13, contra o Vasco, o Palestra volta a campo pelo Brasileirão Série A. A partida é válida pela 8ª rodada da competição nacional. O time de Abel está na 7ª posição com 11 pontos. 77 milhões de reais. Palmeiras faz nova investida para a contratação de Maurício, do Internacional. O Inter tem apenas 50% dos direitos econômicos e nesses moldes, ficaria 38,91 milhões de reais ficariam no Beira-Rio em caso da mesma proposta. Maurício novamente na mira. O Palmeiras tentou a contratação do meia-atacante Maurício a pedido do técnico Abel Ferreira. Na época, o jogador estava com Endrick no pré-olímpico e o Colorado recusou as investidas dos paulistas. Segundo informações do jornalista italiano Gianluigi Longari, o Palmeiras vai fazer mais uma proposta por Maurício, do Inter nos próximos dias. O jogador tem sido um dos mais cobiçados no mercado da bola. No início do ano, houve uma oferta que esteve em torno de 14 milhões de euros, 77,8 milhões de reais pela cotação atual. O Verdão admite a proposta, ocorrida durante o Gauchão, mas afirmou que as cifras eram menores. O Inter tem apenas 50% dos direitos econômicos e nesses moldes, ficaria 38,91 milhões de reais ficariam no Beira-Rio. No entanto, o clube quer algo entre 8 milhões de euros e 10 milhões de euros, 44,35 milhões de reais e 55,59 milhões de reais, respectivamente, pelo percentual. Concorrência. A ligação de Maurício com o Verdão iniciou durante a disputa do pré-olímpico. Endrick postou uma brincadeira ao amigo com a pergunta se iria, e um coração verde. Pouco depois apagou a postagem. O Grupo City, em nome do Bahia, também demonstrou interesse em sua contratação, mas o Inter continuou irredutível em sua pedida.
Bragantino, Corinthians, Atalanta e Charlotte FC da MLS também tentaram sua contratação. Luiz Guilherme, joia do Palmeiras, já desembarcou em Londres para completar os exames médicos e assinar seu contrato como novo jogador do West Ham. O Palmeiras manterá 20% da mais-valia do atacante. Ou seja, terá direito a 20% do lucro que o West Ham obtiver em uma futura venda para outro clube. Percentual. Internacional é dono de 50% dos seus direitos, como dito anteriormente. O restante dos direitos está dividido entre Desportivo Brasil 20%, Cruzeiro 25% e o próprio Maurício 5%. Mas existem mais camadas. Veja também. O Clube Mineiro fez um acordo com o empresário do jogador, André Cury, no qual se comprometeu a ceder ao agente créditos futuros de negociações que envolvam o meia, em razão de uma dívida com o agente.